Nós estamos fazendo o estudo panorâmico expositivo do livro de Êxodo. Esse livro ele faz parte dos 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, chamado Pentateuco ou Torá, na Bíblia hebraica. E eu quero ler com vocês, estudar o capítulo 14, que é um dos capítulos assim mais bonitos, mas é impressionante como esse milagre de Deus, da travessia do Mar Vermelho, ele traz lições preciosíssimas para a nossa vida pessoal. Se eu fosse colocar um tema ou um título desse capítulo, eu colocaria o tema Não há volta, não há mais retorno. Quem saiu do Egito não volta mais para o Egito. Pode morrer no deserto, mas quem é de Deus vai chegar na terra prometida. Se você está debaixo do sangue do Cordeiro, que é Cristo, você foi redimido, tirado do mundo. Mas você não vai voltar mais para o mundo. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Então, a belíssima doutrina da perseverança dos santos. Tem crente que não entende, por limitações, por falta de fé, mas uma vez salvo, salvo para sempre. Tá certo? Não tem um anjo lá à sua disposição. Você está crente? Aí escreve o nome. Você se desviou, passa um branquinho. Não é assim não. Você está escrito no livro da vida. E Jesus, assim como esse cordeiro da Páscoa morreu, Jesus também morreu por você. E você é dele para sempre. Não tem mais volta. O negócio agora é para frente, é avançar. Tá certo? Veja aí, no capítulo 14, versículo 15. Grife esse versículo como um versículo chave desse capítulo. O que Deus diz aí? Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. É para frente, é avante. Tá certo? Caminhando vou para Canaã. Se você não quer, não impeça a mim. Eu vou para Canaã. Estou caminhando. Tá certo? Vamos chegar lá cheio de chumbo, umas marcazinhas, né? Mas o importante não é chegar em primeiro lugar, é cruzar a linha de chegada, né? Quem é que está conduzindo o povo? É Deus. E Deus, nesse capítulo 14, vai vingar, ou vai fazer justiça e juízo sobre a nação mais poderosa da terra na época, o rei mais poderoso e o exército mais poderoso que existia na época. Os exércitos de Faraó, os exércitos do Egito. E esse capítulo 14, eu dividi em 4 partes. Versos de 1 a 4, o plano de Deus. Versos de 5 a 9, a perseguição dos egípcios. Versos de 10 a 14, a angústia do povo e a mensagem de Moisés. Do 15 até o 31, a maravilhosa libertação de Deus. Então vamos começar, versos de 1 a 4. Disse o Senhor a Moisés. Quem é que disse? O Senhor. É Deus que está dizendo. Moisés não tem plano estratégico nenhum. É Deus. É Deus que dá a estratégia. É Deus que diz como é que deve ser feito. Tá certo? Nós estamos na vida cristã, seguindo e rezando na cartilha de Deus. Não tem outra cartilha, que é a palavra de Deus. Tá certo? Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampam defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó, quem é que está dizendo? Deus. Então Faraó dirá:
aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Versículo 4, vamos ler comigo? Endurecerei o coração de Faraó, para que persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Então veja que Deus está no controle de tudo. Deus vai armar uma arapuca, uma armadilha para os exércitos de Faraó. O povo poderia ter ido por um caminho mais rápido, mais fácil, mas Deus conduziu o povo pelo caminho mais difícil. E Deus agora manda o povo retroceder, não avançar. Porque Deus vai dizer o seguinte: eu vou mexer com o coração de Faraó. Faraó vai dizer: os judeus estão perdidos, estão desorientados, eles não sabem para onde ir. E Deus vai dizer assim: então, aí, eu vou mostrar para Faraó quem é Deus. Versículo 5, a perseguição dos egípcios. Vamos lá. Diz assim: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de... Quem é que mudou o coração de Faraó? Deus. Mudou o coração. E agora, mudou o coração dele e dos seus oficiais contra o povo, contra a nação de Israel. Veja que lá no capítulo 12, depois que houve a praga da morte dos primogênitos, veja lá, por favor, que quando houve a praga, a primeira coisa que o povo pediu, que o faraó pediu, é que o povo o quê? Saísse. Veja lá, versos 31 do capítulo 12. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhe disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os vossos filhos de Israel, e de servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, o vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora, e abençoai-me também a mim. Então, quando houve a praga, a 10ª praga, e que os primogênitos foram mortos, o povo é impelido para sair. Só que Deus estava conduzindo. E aí veja no versículo 17 do capítulo 13: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que é mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Deus vai conduzir. E Deus não nos conduz pelo caminho mais fácil. Por isso que Mateus, Jesus disse que o caminho é estreito, é apertado. Poucos são os que entram por ele. Mas vamos lá. O que acontece? Caiu a ficha de Faraó. Deus mudou o coração dele. E veja lá no capítulo 14, versículo 5. Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Que é isso? Então houve uma mudança mesmo no coração de Faraó. Aí aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Vamos ler juntos, versículo 9. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pirrairote, defronte de Baal-Zefon. Depois, em casa, você entra no
Google Mapas, né? Ou mapas da Bíblia, e ver onde é que o povo estava. Então agora, o povo de Deus está numa rua sem saída. Tem um mar vermelho, eles estão acampados de frente para o mar, e agora, atrás deles, o poderoso exército de Faraó. Tinha saída, humanamente falando? Não tem. A grande pergunta que eu faço para mim e para você, por que Deus nos leva muitas vezes para situações semelhantes como essa? Por que Deus não leva a gente pelo caminho mais rápido, mais fácil? Tem que ser gemendo. Já notou isso? Não falta dinheiro para nada no mundo, mas falta para missões. Todo mundo dá dinheiro para o carnaval, dá dinheiro para isso, dá dinheiro para aquilo, mas para a obra de Deus, para fazer, é com oração, com fidelidade, com gemido. Às vezes eu não entendo Deus, mas é burrice minha. No dia que eu entendesse Deus, eu seria um igual a Ele, né? Porque tem crente que quer entender. Meu amigo, creia que já está de bom tamanho. Deus fez isso, mas qual era o plano de Deus? Deus tinha um plano ou não? Tinha. E os planos de Deus são perfeitos. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Lembre-se que a sua vida, a vida da igreja, não está ao léu. Nós não estamos desorientados. O povo do mundo pensa que nós estamos desorientados. Mas quando Jesus foi assunto aos céus e glorificado, Ele mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo que o mundo não pode receber. Porque nem o vê, nem o conhece. Mas Ele habita convosco e estará convosco para sempre. Então, a igreja de Deus tem rumo. A igreja de Deus tem direção, porque é Deus que conduz, é Deus que dirige. Então para de falar mal da igreja. Fala mal do pastor. Ore por ele, dá uma oferta, abençoa. É assim? Por que a gente vai falar? Tem tanta gente, fala mal da igreja. Fala mal da igreja. Eu entendo que os ímpios falando mal da igreja, tudo bem. Mas os crentes. Se você tivesse uma noiva feia, você gostaria que falasse sua noiva é feia? Quando você fala mal da igreja, está falando da noiva de Cristo. Então para de falar mal. Porque quem intenta o mal contra a igreja, se dá mal. Se dá mal. Veja que coisa maravilhosa. Versículo 10 até o versículo 14. Então Deus tem um plano. Deus começa a executar esse plano. Muda o coração de Faraó e leva o poderoso exército de Faraó com ele montado também na carruagem. Todos os seus capitães. Porque Faraó também vai morrer. E diz o texto, versículo 10. Vamos ler juntos? E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha o presbiterianismo em ação. Clama quando a coisa está feia. O inimigo está chegando. Nós estamos encurralados. Quando você olha para a grandeza dos seus inimigos e dos seus problemas e das suas circunstâncias, você fica com medo mesmo. Ficamos com medo. Mas nessas horas nós precisamos olhar para quem? Para Deus. E é muito interessante aqui, porque aqui existe medo, existe dúvida, existe clamor. Por quê? Porque os olhos do povo, o texto está claro. Eles levantaram os olhos. E quando eles viram o potencial dos seus inimigos, então eles ficaram com medo. Acontece isso com a gente ou não?
na vida cristã, todo dia. Quando você olha para as circunstâncias, quando você olha para o gigante, como diz o pastor Hernandes, os gigantes que a gente tem na vida, parece que tudo cresce. E de noite, quando você vai dormir, parece que cresce mais. Você diz, não tem jeito, não tem saída. Como é que Deus me deixa numa situação encalacrada dessa? Mas Deus está dirigindo tudo, conduzindo tudo. Veja no versículo 11. Sempre assim, vai descontar no pastor. Deus manda os problemas, o povo fala mal do pastor. É assim. A história se repete. O que diz aí? Disseram a quem? A Moisés. Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Olha, desde o princípio, quem disse foi quem? Foi Deus, Moisés tinha alguma culpa? Moisés estava lá criando cabra, chega Deus, aparece lá na sarça ardente e diz, você vai tirar o povo do Egito. Mandou já um monte de praga. E o povo não está acreditando em Deus. É sempre interessante porque a gente se esquece muito do que Deus já fez, de onde Deus tirou você, de quantas bênçãos você já recebeu de Deus. Aí aparece um probleminha hoje, você fica reclamando da vida, reclamando de Deus. E aí, vai dizer mais. Não somente faz essa crítica, que Moisés tirou o povo do Egito para matar no deserto. Era esse o plano de Deus? Chegar na terra prometida. Não era morrer no deserto. Mas veja, no versículo 12, não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Olha o que o povo diz. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha, crente fala besteira quando está aperreado. É assim ou não é? Eu acho, eu me vejo aqui, tá? Se eu estivesse lá, eu estava fazendo a mesma coisa. Vocês não, são mais crentes, são mais cheios do Espírito Santo, né? Tem um telefone no céu direto, mas isso acontece com a gente. Aí Moisés, veja lá Moisés, tinha que ser o homem mais manso da terra mesmo, para aguentar esse povo. Fosse eu matava tudo, era afogado no mar. Mas olha que povo ruim. O povo é danado. Aí Moisés, veja 13 e 14, vamos ler bem forte isso aí. O que é que diz? Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém. Moisés disse isso porque ele conversava com Deus, face a face. E ele já sabia o plano de Deus. Não sabia os detalhes do plano. Ele não sabia que o mar ia se abrir. Ele não sabia disso. É tanto que aí, a partir do capítulo 15, é uma cena cinematográfica, né? O que vai acontecer agora. Deus vai fazer a maravilhosa libertação e o juízo sobre Faraó, sobre a nação egípcia, sobre os exércitos. Versos de 15 a 18. Deus vai instruir Moisés. O que ele tem que fazer? Primeiro, Moisés, Deus não diz ao povo, Deus diz a quem? A Moisés. Porque clamas o quê? Moisés, não é hora de orar. Porque tem gente que tudo quer orar. Não, mas tem uma hora que é para andar. Se você ficar orando aí, a bala lhe pega, tá?
Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Marche. Marchar para onde? O único lugar que tinha para dentro do mar. Não é assim? Vocês não cantam esse negócio de rompendo em fé? Não cantam? Eu vejo os crentes cantando. Toda vez que a minha fé é provada, não sei o quê. Rompendo em fé. Vai agora. Chegou a hora. Né? Tem crente que rompe em dor de barriga, não de fé. Com medo. Deus não disse também para Pedro, Pedro, se é o Senhor mesmo que está aí, permita que eu vá até aí. E Jesus disse para o quê para Pedro? Venha. E ele veio. E ele venceu a lei da gravidade. Ele andou por sobre as águas. Quando ele começa a olhar para as circunstâncias, a força do vento, ele começa a afundar. Mas Deus está ali. E Deus não abandona a gente, irmãos. Tudo isso aqui era plano de Deus. Tudo estava sob o controle de Deus, os mínimos detalhes. Esse texto, eu tenho um sermão nesse versículo. Eu acho esses os versículos mais importantes da Bíblia. Dize aos filhos de Israel que marche. Por que o povo tem que marchar? Porque Deus está conduzindo. Para que nós temos que marchar? Para experimentar os milagres de Deus. Ninguém, irmãos, contempla a glória de Deus sem fé, se não marchar. Jesus disse para Marta, né, e Maria, se creres, verás o quê? A glória de Deus. Diga ao povo que marche. Para de orar, Moisés, para de clamar. Agora é hora de marchar. Deve ter cantado aquele hino. Marcha assim avante. Qual é a instrução que ele dá? Ele diz, e tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Irmão, me diga uma coisa. Para que serve esse bordão para o mar se abrir? Do ponto de vista assim da logística. Mas Deus, Ele está valorizando Moisés. Ele diz para Moisés, ele vai usar o bordão para abrir o mar e depois vai usar para fechar. Porque ele está honrando o líder. Porque Deus trabalha com lideranças, não tem jeito. Ele estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio seco. Aí veja no versículo 17, o que é que diz? Eis, lê comigo, que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus... Uma pergunta para vocês. Quem foi que ordenou, ou quem foi o responsável para que o povo entrasse no mar? Deus. Tá certo? Então, tem coisa, você já notou que tem coisa na vida da gente que não dá certo? Fura o pneu, dá um problema, você perde o voo, o avião cai, é uma bênção. Você já notou que Deus, Ele trabalha nos detalhes? Deus vai dizer, olha, Moisés vai abrir o mar, o povo vai passar. Eu vou persuadir, inclinar o coração para que o pessoal também entre no mar. Aquele mar era uma emboscada. Agora, uma pergunta assim de logística. O povo andando a pé e o pessoal nos carros, quem é que ia chegar mais rápido? O exército, não tinha como sair. Aí o que é que Deus faz? Veja o que é que Deus faz. Versículo 19.
Deus vai arrumar aqui uma proteção sobrenatural. Lê comigo, versículo 19. Então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás dele. Bem forte, versículo 20. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridão para aqueles e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite, estes e aqueles não puderam o quê? Aproximar. Olha que coisa linda. A presença de Deus impede que o inimigo chegue até nós. Amém? Aquele que é de Deus, aquele que é nascido de Deus, o inimigo não o toca. Não o toca. E Deus faz uns negócios, quer dizer, o que era escuridão para uns é luz para outros. Irmãos, por que eu e você, nós não cremos na soberania de Deus, dirigindo a nossa vida nos detalhes? Eu estava conversando com um colega essa semana sobre os crentes que morreram na pandemia. Não estou falando dos outros, estou falando dos crentes. A Bíblia fala que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A Bíblia diz que todos os nossos dias estão contados por Deus. Se não tivesse a pandemia, iria morrer? Sim. Então não podemos ficar revoltados, porque se tudo está nas mãos de Deus, o plano de Deus é perfeito, é o melhor. Aí também, se eu não morri e você não morreu, é porque tem que trabalhar mais para Deus, né? Servir mais a Deus, se dedicar mais a Deus. Porque quando a gente morre, cessam todas as nossas obras e vamos descansar na presença de Deus. Eu acho esse texto maravilhoso. Você já notou no versículo 19 que o anjo de Deus está em letra maiúscula? Quem é esse anjo de Deus no Antigo Testamento? Jesus Cristo. O anjo de Deus no Antigo Testamento, quando aparecer com letra maiúscula, é a personificação da pessoa de Jesus Cristo. Mesma coisa aconteceu com Josué. Veja lá, por favor. Livro de Josué. Josué não atravessou o Mar Vermelho, teve que atravessar o quê? O Jordão. Então Deus que abre mar, abre rio também. Tá certo? Então, você diz, pastor, não tem um mar de problema, tem um rio. Não, fica tranquilo, Deus resolve riacho, poço. Josué capítulo 3. Você vai descobrir que agora o povo vai atravessar o Rio Jordão. E versículo 6 do capítulo 3. Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então, disse o Senhor a Josué: hoje começarei a agradecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim sereis contigo. A história se repete. Certo? O Deus de Moisés, o Deus de Josué, é o Deus que nós estamos adorando Ele aqui nessa manhã. Ele está aqui. Ele é o mesmo Deus. E meus amados irmãos, continuando o texto, veja aí. Então, versículo 21. O mar se abre. O que diz aí? Então Moisés
e estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou o quê? Terra seca. E as águas foram divididas. Versículo 29. O que diz? Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar. E as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Aqui eu me lembro do filme dos 10 Mandamentos, né? Naquele tempo não tinha os recursos que tem hoje, mas... E é interessante a gente observar uns detalhes que Deus faz um milagre usando a sua providência, usando as forças da natureza. Ele honra Moisés. Depois você tenta, quando você for para a praia, lá para o Guarujá, pega um bordão e bate para ver se o mar abre. Né? Não era o bordão que tinha poder. O que Deus estava fazendo, ele disse: você, Moisés, é um instrumento pelo qual, através de você, eu vou fazer um milagre. Deus faz um milagre em nós e Deus faz um milagre através de nós. Quando você é usado por Deus para ganhar alguém para Jesus, Deus está operando na vida daquela pessoa, através de você, um novo nascimento, uma regeneração. Você já imaginou isso? Isso é muito bonito, porque diz que um vento forte. Aí tem muita discussão, sabe isso aqui? Tem uns teólogos liberais, não, isso aqui não aconteceu não, isso aqui... Disseram para um menino muito crente, falou, não, o mar se abriu, mas ficou só 5 centímetros de água. Aí o menino perguntou, mas como é que morreu todo mundo? Afogado em 5 centímetros de água. Mas eu quero dizer para você que Deus, na sua soberania, Ele faz milagres do jeito que Ele quer. Mais adiante você vai ver Deus mandando o quê? Pão do céu, maná do céu. Dá para explicar isso hoje, cientificamente? Hein, gente? Não dá. Porque você sobe, vai subindo aí. Agora, de onde veio esse maná? Hein? É igual a ascensão de Jesus. Jesus foi assunto aos céus. Ele tomou um ônibus espacial. Para onde é que ele foi? Ele entrou em outra dimensão de tempo. Ele entrou na eternidade. E nós temos que entender isso, que Deus ele usa as coisas naturais, como ele usou, você se lembra de Elias, quando fugindo foi lá e ficou na beira de um rio, e ele tomava a água do rio, e os corvos levavam alimento para ele todo dia. Um dia a água secou, aí Deus diz, não, eu já providenciei para você uma viúva, lá em Sarepta. Quando Elias chega na casa daquela viúva, ela só tinha comida para um dia, farinha e azeite. E o que me irrita no profeta é diz preparar um bolo para mim. É ou não é? E ela foi e preparou. E ali, da botija, o azeite, não, secou. E também não faltou mais farinha. Porque o nosso Deus é o Deus de milagres. Então Deus abre o mar. O povo passa a pé enxuto. Veja no texto. Versículo 23. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás dele, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Lembra que isso começou no final da tarde? E a passagem foi durante o quê? A noite. Mas veja os detalhes da narrativa. Quando o exército de Faraó chega no meio do mar. Aí acontece um negócio que... Versículo 25. O que diz aí? Emperrou-lhes as rodas do carro e fez-los andar o quê?
Será que Deus não tem o que fazer para ficar tratando um detalhe desse? Então, quem foi o responsável? Deus. Agora, se o povo passou a pé enxuto, aqui o que era enxuto virou lama. Ou não? Ou eu estou doido? Então Deus estava em tudo, em todos os detalhes. E aí, diz o texto sagrado, veja lá, versículo 25. Então, disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Ou seja, nós, egípcios, não poderemos contra Israel, porque Deus peleja. O que está lá? No versículo 14, quando Moisés diz para o povo: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Dá um pulinho rapidamente, só para corroborar o argumento. 2 Crônicas, capítulo 20. Rei Josafá. Depois disso, 2 Crônicas 20. Os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo Judá. Versículo 4, o que diz? Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Aí ele faz uma oração, faz um enquadramento bíblico em Deus, as promessas de Deus. E no versículo 12, ele diz assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Quer dizer, nós somos fracos, mas nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Irmãos, no versículo 15 vem a resposta. 20:15, o que diz? E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Versículo 17: neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então, irmãos, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Você crê nele? Você crê que ele é poderoso para tirar eu e você, nós, de todas as enrascadas, de todos os inimigos que tentam destruir a nossa vida? Eu queria que você fosse para 2 Crônicas, capítulo 32. Versos 7 e 8. O pessoal está com medo, né? Diz que vai vir aí a nova ordem mundial, vai perseguir crente, matar pastor, fechar templo. Você está preocupado com isso? Eu não. Como diz aquela música, estou nem aí. Vai morrer, não vai morrer mesmo. Morrer fazendo a vontade de Deus, está de bom tamanho. E a gente sabe para onde vai o mundo.
Então, mas Deus está com a gente, tá? O pau vai quebrar, mas Ele está com a gente. Ele está conosco. Veja aí, 32, 7, 8. Vamos lá? Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Então o nosso Deus, Ele luta as nossas guerras. E a história se repete. Sempre tem um rei, sempre tem um governador, sempre tem um juiz do Supremo Tribunal. Tudo contra a igreja, contra o povo de Deus. Mas maior é aquele que está conosco. Conosco. Amém? Então fica com medo não, fica tranquilo. A maravilhosa libertação. Deus instrui Moisés, Deus dá uma proteção sobrenatural. O mar se abre e o caminho, ele é feito por Deus. Uma emboscada para os egípcios. Versos 23 a 25, nós lemos. 26, 28. A sepultura, o enterro dos egípcios. Como é que Deus enterra o povo? Veja lá. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, olha o detalhe, o povo caminhou o quê? À noite. Por que caminhou o povo pôde caminhar à noite? Porque o que era escuridão, para os egípcios, era o quê? Luz. Então, Deus faz a gente caminhar no escuro. Deus derrama luz nas nossas trevas. Pode ter certeza disso. Às vezes, nós avançamos mais na vida cristã nos momentos mais difíceis, mais sombrios. Tá certo? Vê se vocês animam aí, tá, gente? Que eu estou fazendo de tudo, tá? Eu peguei a calça errada hoje. Quem é casado sabe, né? A esposa fica dormindo, a gente não quer, né? É verdade, minha irmã, eu sou profeta. É verdade. 35 anos, eu vou incomodar a esposa, tem um sono leve, vou ligar a luz, pronto. Ela acorda, fica chateada. Eu prefiro que vocês zombem de mim, não tem problema não. Você que está no chat aí, não faz comentário, tá? Irmãos, voltando às águas, veja lá, versículo 28. Versículo 27. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Então o que foi caminho a pé enxuto, agora é sepulcro, é sepultura para os inimigos de Deus. E diz que voltando às águas, versículo 20, cobriram os carros e os cavaleiranos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido do mar. Nem há ainda um deles, o quê? Quantos morreram? Todos. Todos. Inclusive o Faraó. Ia ter um problema político, porque se morreu o primogênito, que ia assumir, no lugar desse Faraó que morreu, a confusão estava feita no Egito. Mas, moral da história, versículo 29, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Então o que a água significou para os egípcios, foi completamente diferente do que significou para o povo de Deus. A conclusão do texto diz assim: o Senhor
livrou Israel naquele dia. Quem foi que livrou? O Senhor. Não foi Moisés, não foi o bordão de Moisés, mas foi o Senhor. Da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Coisa maravilhosa quando o povo da igreja fica em paz com Deus e com a liderança, né? Ninguém reclama mais de Moisés. Ninguém fala voltar para o Egito e morrer no Egito. Ninguém fala, vai falar mais tarde. Mas o que eu acho importante aqui é o impacto decorrente desse milagre. Primeiro, livramento o quê? Definitivo. Presta atenção. No dia que Cristo, ele morreu e ele ressuscitou, ele também venceu todos os nossos inimigos. Ele venceu Satanás, ele venceu a morte, ele venceu o pecado. E agora nós estamos o quê? Livres. Amém? Então você está livre. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então a gente pode agir historicamente, a gente pode participar historicamente, mas quem está por trás de tudo, no controle de tudo, quem é? É Deus. É Deus. Mas o texto nos diz também que Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Então, houve o livramento e houve o que? A contemplação do livramento. Quando é que eu contemplo o livramento? Quando eu me aproprio da salvação. Quando o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele muda a minha vida. Eu me aproprio, eu vejo, eu experimento. Mas o que é interessante é que Israel viu o grande poder. O grande poder. Irmãos, seria a mesma coisa hoje no exército americano ou chinês perseguir uma igreja. Vir contra a igreja de Deus. A nação mais poderosa, o rei mais poderoso, o exército mais poderoso, não existe mais. Todos foram vencidos. Amém? E agora, o que resta para a gente? Primeira coisa que aconteceu, capítulo 15. Vamos lá? O que diz lá? Então, entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. E disseram. Veja que a salvação produz o quê? Louvor. Eu não sei se tinha data show na época, porque diz que Moisés cantou e todos os filhos de Israel. Eu não sei se ele copiou, deu... ou se ele puxou e a turma foi atrás. Mas diz o texto que eles cantaram. Eles cantaram para quem? Ao Senhor. Eles não cantaram para eles. Era um cântico de adoração, de gratidão. E você vai ver nesse cântico que ele começa dizendo: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou o cavalo e o seu cavaleiro. Guarde bem essa frase que está no versículo 2. Grife esse versículo. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai. Por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Amém? Aí vem um texto que
pessoal confunde muito. No versículo 20, aparece a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás delas com tambores e com danças, cantando uma musiquinha. Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Presta atenção que tem gente que usa esse texto para botar dança no culto. Você precisa melhorar a sua hermenêutica e sua exegese. Isso aqui é um cântico de triunfo. Lembra quando Davi voltou com Saul nas grandes batalhas? E que as mulheres, era comum, as mulheres iam ao encontro do exército para cantar. E não foi ruim porque as mulheres cantaram, Saul matou 1000, mas Davi mais de 10.000, aí o homem endoidou. Que fez a comparação. Mas é uma prática comum, quando havia guerra, havia o quê? A festa. A festa. Aqui não tem nada a ver com culto da nova aliança, não tem nada a ver com você usar esse texto aqui para dizer, não. Aí aparece uma tonta aqui com um tamborim, e as irmãs correndo, subindo a escada. Pastor Hernandes Parival, eu fui pregar numa igreja, eu estava lendo a Bíblia, orando, né? Daqui a pouco desce uma mulher do teto, uma corda, na minha frente. Eu quase morro do coração. Um susto. O povo inventa demais. Inventa, não tem nada. Esse texto está falando disso. Está falando aqui de um cântico de triunfo que aconteceu depois de uma guerra. Não tem nada a ver com a dança. Depois a gente vai estudar esse assunto, tá bom? Alguma dúvida, irmãos? Pergunte para os universitários, tá? Manda aí pelo WhatsApp aí, qualquer dúvida que você tiver. Vamos agora nos preparar para o culto, às 11 horas. Eu vou pregar sobre Obadias, o menor livro do Antigo Testamento. Vamos fazer uma análise aqui da soberba do seu coração. Eu não tenho, mas você é muito soberbo. Você é muito soberbo. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Deu para aprender alguma coisa, gente, ou não? Aqui a Bíblia na veia, eu não sei inventar. Senhor Deus, é muito bom estarmos aqui com os nossos irmãos. A Tua palavra, ela é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Tua palavra é o nosso alimento, nossa comida. É a Tua palavra que nos sustenta, que nos anima. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, porque Tu és o Deus glorioso, o Deus que fez, que faz e que continuará fazendo sempre. Tu és o Deus dos milagres. E nós somos hoje o milagre de Deus nesse mundo. Cada vida aqui transformada, regenerada, é um milagre do Senhor. Que nós possamos avançar, Senhor, diante das lutas, das dificuldades, das circunstâncias, porque a nossa marcha é vitoriosa. A nossa marcha não mais poderá ser impedida. Nós estamos caminhando para o centro da Tua vontade, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.